E aí, galera, tudo bem? Amigos do Biomed, a nossa aula agora, continuando a matéria de histologia, vai ser a respeito de plaquetas e coagulação sanguínea. Vamos lá? Plaquetas também são chamadas de trombócitos, plaquetas ou trombócitos, tá? As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos. Megacariócito, pessoal, ó, é célula existente na medula óssea vermelha. Então vamos lembrar, dentro dos nossos ossos existe aquela tal de medula óssea vermelha, né? Tecido hematopoético mieloide, onde são produzidas as hemácias e os leucócitos, e também as plaquetas. Então, nós temos vários tipos de células nas medulas ósseas, incluindo célula como esta aqui, ó, o tal do megacariócito. Welder, isso é um megacariócito? Sim. Estava achando que era o Sol. Cala a boca, menino. Megacariócito. Traduzindo, ó, célula de núcleo enorme. Megacariócito. Célula de núcleo enorme. Então, você tem um monte de megacariócitos nas suas medulas ósseas. Enquanto você vai vivendo, seus dias vão passando, né? Os megacariócitos, eles vão soltando pedaços do citoplasma. Tá aqui, ó. Esses fragmentos, esses pedaços do citoplasma são as nossas plaquetas. Plaquetinhas que vão sair de dentro dos ossos, não é isso? Lembrar que os nossos ossos, eles são ricamente vascularizados. Já vimos lá em tecido ósseo, né? Os canais de Haver, os canais de Volkmann. Então, as plaquetas vão ganhar a circulação sanguínea e vão ficar lá circulando até formar o coágulo, se houver necessidade. Então, galera, repare, plaquetas não são células. Detalhe para o vestibular, pegadinha de prova, tá? Plaqueta não é célula. Plaqueta é apenas um fragmento citoplasmático de outra célula. Megacariócitos são as células precursoras, as células formadoras das nossas plaquetinhas. Então, já que plaqueta não é célula, o nome trombócito não é muito justo, né? Trombo, tudo bem, já que as plaquetas vão formar coágulo, produzir o coágulo, certo? Como elas não são células, elas não merecem o sufixo cito. É um nome equivocado. Mas apesar de ser um nome equivocado, a biologia e a própria medicina usa a expressão trombócitos com frequência. Então, deixa a vida nos levar, né? Deixa quieto. Pessoal, em relação à quantidade normal de plaquetas no nosso sangue, muda de acordo com o livro, laboratório, assim, ó, mais ou menos, tá? De 200 mil a 400 mil por milímetro cúbicozinho de sangue. Hemácias, cerca de 5 milhões. Leucócitos, 5 mil a 10 mil. E plaquetas, mais ou menos 200 mil a 400 mil, tá bom? Em relação à função das nossas plaquetinhas, a formação do coágulo, a chamada coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea, também conhecida como hemostasia. Hemostasia. Sangue estático, sangue parado, então é sangue coagulado, digamos assim, né? Cuidado para não confundir hemostasia, que é a coagulação do sangue, com homeostase, aquela expressão, né, que indica equilíbrio das funções do corpo, de um ecossistema. Homeostase, equilíbrio. Hemostasia, coagulação. Não vá confundir, não vá trocar, né? Seria como confundir as pirâmides do Egito com as piranhas do Agito, né?
E em relação a algumas observações, olha só, redução do número de plaquetas. Hemograma do paciente, se encontrando assim 100 mil, 80 mil plaquetas por milímetro cúbico. É a chamada plaquetopenia. Plaquetopenia ou trombocitopenia. Lembrar, expliquei numa outra aula, que o sufixo penia indica redução do número de células. Lembra? Olha só, plaquetopenia ou trombocitopenia tem várias causas, várias explicações. Até razões genéticas, inclusive. Mas pensando no vestibular, é bom a gente lembrar em relação à dengue. O vírus que provoca, a doença conhecida como dengue, ele acaba ocasionando uma redução da taxa de plaquetas no sangue. O consumo ou gasto de plaquetas vai estar elevado, ou o número de plaquetas, então, acaba caindo na circulação sanguínea, tá? Para vestibular, então, lembrar da dengue causando trombocitopenia ou plaquetopenia. Agora, então, vamos ver como é que as plaquetas funcionam, como é o processo de coagulação sanguínea, a tal da hemostasia. Vamos precisar de um vaso cortado, um vaso lesado, lesionado. Lesão vascular. Mais uma vez, o chinês acabou cortando-se. Lembra? Chai, Shang. Aí de novo. Então, no local, o sangue começa a escapar. Sangramento, hemorragia. O sangue escapando num fluxo veloz, volumoso, vertiginoso, Chai Shang. Então, no local da lesão vascular, vai acontecer, galera, um fenômeno chamado de agregação plaquetária. Agregação plaquetária. Como assim agregação plaquetária? Seguinte, é que essas plaquetas que estão ali no sangue que está escapando, elas vão grudando, aderindo às fibras colágenas. Como assim? Fibras colágenas. Devemos lembrar que o colágeno é uma proteína a mais abundante do corpo humano, não é isso? É uma proteína insolúvel em meio aquoso. O colágeno está presente em vários tecidos do nosso corpo. No TCPD, da derme, tendões, ligamentos. Colágeno presente nos ossos, nas cartilagens. Todos os tecidos conjuntivos têm colágeno, com exceção de um, o sangue. O sangue é um tecido líquido e o colágeno é uma proteína insolúvel em meio aquoso, não é isso? Então, quando o nosso sangue entra em contato com o colágeno, ali ele começa a coagular. Então, observem, olha o que vai acontecer. As plaquetinhas, elas começam a aderir, a grudar nas fibras colágenas. Vê se faz sentido, ó. O sangue que está escapando vai entrar em contato com o colágeno existente no tecido extravascular. O vaso foi cortado, os tecidos adjacentes ao vaso também foram rompidos. Ali tem colágeno. Lembrar, galera, que na própria parede vascular, a gente encontra uma camada de colágeno. Lembra? Tem uma tal de túnica adventícia da parede dos vasos. A túnica adventícia é TCPD, é conjuntivo propriamente dito, e ela é rica na proteína conhecida como colágeno. Então, resumindo,
As plaquetinhas vão grudando tanto no colágeno da parede vascular, como no colágeno adjacente ao vaso, tá bom? Essas plaquetas que agregam, elas então vão liberar uma substância, uma tal de tromboplastina. Tromboplastina, também chamada de tromboquinase. Olha o sufixo quinase, enzima. Tromboplastina ou tromboquinase é uma enzima que as plaquetas liberam no local da agregação. Plaquetas arrebentando, pocando, no nosso capixabês, né? Elas vão soltando tromboplastina. Plaqueta pocando, liberando tromboplastina ou tromboquinase. Gente, a tromboplastina ou tromboquinase é uma enzima, uma enzima liberada pelas plaquetas. Aí vem a pergunta, quem foi que fabricou a tromboplastina ou tromboquinase? Plaqueta não foi, né? Plaquetas não são células, são fragmentos citoplasmáticos. Na verdade, quem fabricou a tromboplastina foi o megacariócito. Tromboplastina está na plaqueta desde quando ela se soltou lá na medula óssea dos megacariócitos. Tranquilo? Então, já que a tromboquinase ou tromboplastina é uma enzima, ela vai fazer o quê? Vai catalisar alguma reação química, não é isso? Catalisar uma reação. Qual reação? Na presença de cálcio, sim, o cálcio é indispensável. Na presença de cálcio, a tromboplastina ela vai transformar essa tal protrombina, uma tal de protrombina, numa tal de trombina. Catalisar a transformação de protrombina em trombina. Gente, detalhezinho, matéria de citologia. Ó, esta aqui é a enzima, a tromboplastina, beleza? Aqui nós temos a tal da protrombina. Beleza? Enzima, substrato, ó. A enzima e o substrato, tá? O detalhe é que a tal da tromboplastina, ela não consegue ainda encaixar na protrombina para catalisar a reação. Certas enzimas, elas ainda não têm o formato ideal, o sítio ativo, para encaixar no substrato. O que tem que acontecer? Olha só, tá aqui, ó. O cálcio, íon cálcio, ele vai se ligar à tromboplastina. Quando tem essa ligação, o sítio ativo muda. A proteína sofre uma mudança na sua forma espacial, tridimensional. Então, o sítio ativo muda e agora sim a protrombina é capaz de encaixar na tromboplastina para que a reação seja catalisada. Lembrar da citologia que certas enzimas, para poder encaixar no substrato, primeiro precisam encaixar num tal de sal mineral. Sal mineral que participa de reação enzimática. O nome é cofator. Quando é uma substância orgânica, chamamos de coenzima. Quando é substância inorgânica, sal mineral, chamamos de cofator. Então, se alguém lhe perguntar qual o papel do cálcio na coagulação sanguínea, resposta: o cálcio ele atua como cofator. Cofator para as enzimas do coágulo, para a formação do coágulo, tá bom? Então, vem a pergunta: o professor, o cálcio está no sangue graças aos alimentos que eu ingeri. Leite, ovos, cálcio está no sangue. Tromboplastina foram as plaquetas que liberaram no local da lesão vascular. E a protrombina veio de onde? Gente, a protrombina é uma proteína que nós temos no nosso sangue. Protrombina é uma das muitas proteínas plasmáticas que nós temos.
Você que está aí me assistindo agora, no seu sangue você tem protrombina circulando, tá? É uma proteína fabricada e secretada pelo nosso fígado. De novo, mais uma cortesia do fígado. O fígado é o órgão que produz e secreta essa tal de protrombina, que agora circula no seu corpo de prontidão. Outro detalhezinho, lembrando da citologia. Olha só, para o nosso fígado produzir essa tal de protrombina, ele vai precisar de uma vitamina. Células do fígado usam uma vitamina para a produção de um fator da coagulação, a protrombina. É uma tal de vitamina K. Vitamina K. Vitamina K, por isso ela é chamada de vitamina de ação anti-hemorrágica. Vitamina B1 anti-beriberi. Vitamina B9 e B12, anti-anêmicas. Vitamina D, anti-raquítica. Vitamina C, anti-escorbuto. Vitamina K, anti-hemorrágica, tá bom? Uma dieta pobre em vitamina K, a pessoa vai ter no sangue menos protrombina circulante. Quando ela precisar, talvez o coágulo não seja formado da maneira satisfatória. Tranquilo? Bom, então, essa tal de protrombina foi convertida em trombina. Irmãos, mais um convertido. Trombina. A trombina, gente, ela é uma enzima ativa. Enzima ativa. Quer dizer que a protrombina é uma enzima inativa circulando de prontidão no sangue, tá? Bom, já que a trombina também é uma enzima, o que ela vai fazer? Catalisar alguma reação. Mais uma vez, o cálcio é indispensável. Mais uma vez, o cálcio é necessário. O cálcio é cofator para a tromboplastina e é cofator também para a trombina. Observe, ó, você está vendo aqui as duas enzimas que participam do processo de coagulação sanguínea, a tromboplastina e a trombina. Qual é a reação que vai ser catalisada pela trombina? A trombina, ela vai transformar um tal de fibrinogênio numa tal de fibrina. Fibrinogênio convertido, outro convertido, numa tal de fibrina. O Helder, e o fibrinogênio veio de onde? Galera, fibrinogênio é também uma proteína plasmática. São muitas as proteínas que nós temos circulando dissolvidas no nosso plasma sanguíneo. Albumina, anticorpos, protrombina, fibrinogênio, angiotensinogênio. São muitas proteínas plasmáticas. Está aqui mais uma. Sendo que o fibrinogênio, já que é proteína plasmática, ela é solúvel. Circula dissolvida no nosso plasma sanguíneo. Beleza? Vai ser, então, transformada em fibrina. A fibrina é uma proteína insolúvel. Proteína insolúvel. Como assim? A proteína vai mudar da forma solúvel para a forma insolúvel. Gente, aqui. Fibrinogênio. Acontece que o fibrinogênio é uma proteína do tipo globulina. Ó, proteína de aspecto arredondado. Globulina. Albumina, hemoglobina. Proteínas solúveis em meio aquoso são proteínas de aspecto arredondado.
porque as hidroxilas dos aminoácidos ficam voltadas para o lado de fora, o lado de fora. Então, essa proteína reage, dissolve bem na água, ok? Fica solúvel em meio aquoso. Olha o que vai acontecer. O fibrinogênio tem estrutura espacial terciária. Então, o fibrinogênio apresenta pontes de hidrogênio, né, ligações de hidrogênio e ligações de sulfeto. Lembrar lá de estrutura espacial de proteínas. Pontes SS de sulfeto e ligações de hidrogênio. Então, a trombina é uma enzima que vai rompendo as ligações de hidrogênio e as pontes de sulfeto. Então, o fibrinogênio, que tem aspecto globular, solúvel, vai sendo alongado, vai ficando com aspecto de fibra. Fibrinogênio convertido em fibras da chamada proteína fibrina. Ou seja, é a tal da desnaturação, né? Proteína de estrutura terciária volta à forma primária. Então, é o papel da enzima trombina transformar proteína solúvel numa proteína insolúvel, fibrinogênio virando fibrina. Tranquilo? Bom, e daí? Repare, vestibulando, tudo que nós vimos até agora, tudo que aconteceu até agora, teve qual objetivo? Formar a fibrina. Desde que o vaso foi cortado, o que aconteceu foi para chegar até aqui e formar filamentos da proteína conhecida como fibrina, certo? Então, vem aqui comigo, ó. Vamos aonde tudo começou. Os filamentos de fibrina vão grudando nas bordas da lesão vascular. Aqui, ó, uma rede proteica de fibrina. Então, você vai ter no local, como consequência, a formação de uma rede de fibrina. Imagine uma rede de pescador. Troque o nylon pelos filamentos proteicos de fibrina. Rede de fibrina. Próximo passo, uma pescaria. Tá aqui, ó. O sangue está circulando por aqui, né? Parte do sangue continua na circulação, vai adiante. Parte dos elementos figurados vão grudando aqui. Ó, hemácias. Hemácias que passam, algumas vão ficando presas, retidas na rede de fibrina. Leucócitos. Leucócitos vão ficando presos também à rede de fibrina. Novas plaquetas adicionadas. Resumindo, elementos figurados vão ficando aprisionados na rede de fibrina. Então, rede de fibrina mais elementos figurados ali presos. Qual é o nome deste conjunto? No local onde o vaso foi lesionado, você vai ter a formação de uma massa, um tampão, uma massa que vai solidificando e que vai evitar que o sangue continue a escapar. Aqui, ó, evitar que o sangue continue escapando. Essa massa que mecanicamente impede a saída do sangue, vamos chamar então de coágulo. Discursiva de vestibulares. Quais os componentes de um coágulo? Resposta: o coágulo é composto por rede de fibrina, elementos figurados ali aprisionados, após estas reações aqui. Tranquilo? O tempo normal de coagulação sanguínea, cerca de 3 minutos. A coagulação sanguínea numa pessoa saudável, gozando de boa saúde, cerca de 3 minutos. A gente leva mais tempo para entender o processo, aprender, decorar, do que o fenômeno em si para acontecer, né? E detalhe, essa coagulação, pessoal, ela vai acontecer
Claro que dependendo do tipo de vaso que foi cortado, né? Se o vaso cortado for uma artéria com grande pressão do sangue, ou uma veia de grande diâmetro também, não tem coágulo que vai dar jeito, né? Aí tem que fazer pressão, fazer um torniquete para bloquear a hemorragia, chegar no hospital a tempo, se der, né? E ali alguém vai suturar, vai costurar aquele vaso. Digamos assim, quando é possível formar coágulo, a coagulação é deste jeitinho aqui, tá? Importante então você saber quais os elementos envolvidos na coagulação sanguínea, tá? E as enzimas que participam desse processo, beleza? Bom, e para o serviço ficar completinho, vamos aqui a uma observação final. Vamos lembrar de uma história. A gente coloca um pouco de sangue num tubo de ensaio. Lembra? Sangue colocado num tubo de ensaio, graduado, milimetrado. Então a gente pinga, adiciona anticoagulante. Vai pingando umas gotinhas de heparina, adição de anticoagulante. Vamos colocar esse tubo de ensaio, então, no centrifugador, centrífuga, vamos fazer a centrifugação do sangue. Lembra o que acontece? Após a centrifugação, a gente vê que fica uma massa vermelha restrita ao fundo. E sobre essa massa vermelha fica um líquido amarelo pálido, quase transparente. Usando as graduações do tubo, lembra? É um tubo de ensaio graduado, milimetrado. Usando a graduação do tubo de ensaio, a gente obtém o que mesmo? 55% do sangue são de plasma. E 45% do sangue são de elementos figurados. É assim que a gente fala normalmente, né? Lá no começo de sangue, na aula de hemácias e plasma, lembra? 55, 45. Tranquilo? Agora que nós já vimos coagulação sanguínea, vamos fazer uma outra experiência. Aí, ó, uma nova proposta. Vamos pegar um pouco de sangue e colocar num tubo de ensaio também, tá? Só que agora, detalhe, não vamos colocar anticoagulante não. Sem a adição de anticoagulante. Ah, professor, o sangue vai coagular. Então, essa é a ideia. Coagulante. Anticoagulante. E também não vamos centrifugar. Vamos só esperar um certo tempinho. Nada de centrífuga, nada de centrifugação. No início, então, o que a gente vê? A gente coloca o sangue ali, sem anticoagulante, tudo vermelho, todo vermelhinho, aquele líquido homogeneamente vermelho, beleza? Espera o tempo passar, vamos ver depois de vários e vários minutos o seguinte, ó. No fundo, agora, uma massa escura, uma massa vermelha bem escura. E vamos ver aqui em cima, sobre a massa vermelha escura, vamos encontrar um líquido amarelo pálido, quase transparente. Então, vai vestibulando. Os nomes disso aqui agora. Plasma, elementos figurados? Não mais. Aqui embaixo, o que você está vendo é o tal do coágulo. Sim, é um coágulo. O sangue coagulou,
Você não colocou anticoagulante, lembra? E este líquido aqui em cima? Ah, Helder, deve ser o tal do plasma. Não, não é plasma. O nome é soro. Soro? Por que que não é o plasma? Veja, esse tal de soro, ele é praticamente igual ao plasma. Só que tem uma coisinha que a gente tem no plasma que neste líquido aqui não vai estar presente. Pense, qual foi o componente do plasma sanguíneo que foi gasto, foi consumido para formar o coágulo? As enzimas não contam. Lembra? As enzimas catalisam a reação e no final elas estão intactas. Lembra? Enzimas não são consumidas na reação. É assim, ó. Enzima mais substrato, no final tem enzima mais o produto formado. Então, de novo, vamos ver. Uma pergunta. Qual é o componente do plasma que você não encontra aqui? Porque ele foi consumido para formar o coágulo. É o tal do fibrinogênio. O fibrinogênio não está presente no soro. Aluno, olha que tranquilo. O fibrinogênio que deveria estar aqui, ele está aqui. Na forma de quê? De fibrina. O fibrinogênio do plasma, ele foi gasto para formar a rede de fibrina que você encontra aqui. Como aqui tem fibrina, aqui não tem mais fibrinogênio. Este líquido é chamado de soro. Líquido que aparece após a formação do coágulo. É o plasma desprovido do fibrinogênio. Beleza? Então, todas essas informações são aquelas que você precisa nos vestibulares para acertar questões sobre plaquetas e sobre o mecanismo da coagulação sanguínea. Ok? Obrigado pela atenção. Até o nosso próximo conteúdo. Um abraço do Macrófago. Ulala.